Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco F1. E Serjão, que história é essa de Sebastian Vettel na McLaren? Lembrando, não esquece de baixar o aplicativo do Boteco F1 tanto para Android quanto para iOS para você ficar por dentro das principais notícias do mundo da Fórmula 1, mesmo nessa época de quarentena que nós estamos vivendo. Então as principais notícias continuarão aparecendo por lá. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Sebastian Vettel na McLaren, que história é essa? Tudo isso começou quando algumas pessoas no paddock viram o Sebastian Vettel conversando com uma certa frequência com o diretor da McLaren, que é o Andreas Seidl. E por que isso? O Seidl trabalhou na BMW, naquela época que a BMW estava na Fórmula 1. E a gente lembra muito do Sebastian Vettel começando pela Toro Rosso, mas na verdade ele substituiu o Robert Kubica na BMW Sauber, quando o Robert Kubica teve aquele acidente maluco lá no Canadá. Então o Vettel e o Seidl já trabalharam juntos na BMW. Casa isso ao fato que o Vettel parece estar chegando ao fim do seu ciclo na Ferrari. Parece, não estou dizendo que está, tudo bem? Porque o Charles Leclerc chegando, o Bernie Ecclestone já disse que o pessoal na McLaren, quando eles se apaixonam por um piloto, eles se apaixonam mesmo, e muito provavelmente isso aconteceu com o Charles Leclerc e o Vettel foi deixado um pouco de lado. E se o Vettel tivesse que sair da Ferrari, para onde que ele iria? Muitos fãs disseram a Red Bull, só que se ele vai sair da Ferrari porque chegou um jovem talentoso ali, se ele for para a Red Bull, a mesma coisa vai acontecer. A Red Bull tem o Max Verstappen no time. Então é bem provável que isso não aconteça. E tem um outro fator nisso que praticamente impede a sua ida para a Mercedes. Ah, Sérgio, então o Sebastian Vettel não pode ir para a Mercedes? Quem não pode ser companheiro do Vettel? A Mercedes tem medo disso? Bom, a gente sabe que a Mercedes não tem muito medo de rivalidade dentro de casa, não é mesmo? Mas o que acontece? Independentemente de ter dois pilotos alfa na mesma equipe, o problema é dinheiro, tanto para a Red Bull quanto para a Mercedes. Imagina pagar Hamilton e Vettel no mesmo time, ainda mais numa época que nós estamos indo que vai ter teto orçamentário. Ah, Sérgio, mas o teto orçamentário não vale para salário de pilotos. Eu sei disso, mas a questão é que é muita grana para dois pilotos. E Vettel e Hamilton estão entre os pilotos mais bem pagos da Fórmula 1. O Ricardo está um pouquinho ali para baixo e o Verstappen também. Mas Vettel e Hamilton são os que mais ganham para pilotar seus carros atualmente na Fórmula 1. Então ficaria inviável ter Vettel e Hamilton no mesmo time por questões financeiras, nem tanto por questões esportivas. E essa falta de um possível lugar para o Vettel na categoria, caso ele saia da Ferrari, que levou o pessoal a pensar na McLaren. Vamos entender um pouco o que está acontecendo no meu time de coração, diga-se por sinal. A McLaren passou por um longo e tenebroso inverno. E dessa forma, o time quase perdeu a sua chance na Fórmula 1, quase que o bonde passou. Parecia que estava indo para uma Williamização, digamos assim, com todo respeito ao Williams, mas a McLaren entendeu, através do seu CEO, o Zac Brown, e dos investidores baranitas, que eles precisavam investir dinheiro e precisavam dar uma mexida no corpo técnico do time. E foi isso que aconteceu. Eles desligaram algumas pessoas e contrataram novas, como, por exemplo, o Andreas Seidl, que trabalhou na Porsche, que trabalhou na BMW, como o James Key, que é um senhor engenheiro que estava na Toro Rosso, um dos melhores do grid. Então muito dinheiro foi investido para impedir que o time fosse ao caminho do fundo do pelotão e ficasse no mínimo ali no meio do grid. No ano passado tiveram uma bela temporada, sendo o melhor do resto, com folga, e o que eles esperam é que todo esse dinheiro investido nesse momento seja trabalhado tanto no carro de 2020
quanto no carro de 2021, sendo que há a possibilidade das regras de 2021 serem adiadas para 2022, que eu vou falar no próximo vídeo. Dessa forma, a McLaren entendeu que aí existe uma oportunidade e que é hora de investir, de botar dinheiro no time para que ele entre nessa nova era da Fórmula 1 o mais preparado possível. E aí é que o Vettel entra. Ter um Sebastian Vettel, um tetracampeão mundial, na McLaren pode mostrar que a equipe realmente quer voltar aos seus tempos de glória e, olha, dinheiro para isso eles têm, nós teremos um teto orçamentário e ao mesmo tempo o corpo técnico foi todo reformulado. Então a chegada do Vettel colocaria mais peso nesse projeto e mostraria que a equipe está não pronta, mas no caminho de voltar a brigar por pódios e vitórias. Só que tem uma questão, isso seria a longo prazo, então a gente teria aí 2, 3 anos para a McLaren lutar pelo título. O próprio Vettel disse há pouco tempo de que ele teria que pensar muito se ele saísse da Ferrari e fosse para a McLaren, que no momento é um time de meio do pelotão, porque ele passou praticamente a carreira toda dele brigando por pódios, por poles, por títulos, e sair de um time grande e ir para um time médio no grid acabaria fazendo ter que pensar bastante nisso. Será que ele gostaria de lutar por 7ª, 6ª, 5ª posição novamente? Por isso ele fala que confia bastante no projeto da Ferrari e que por enquanto é por lá que ele gostaria de ficar. Mas olha, as ramificações para uma ida na McLaren seriam interessantes. Sérgio, quem sairia? Os dois pilotos da McLaren são muito bons. Tanto o Carlos Sainz quanto o Lando Norris são pilotos rápidos, fortes, são pilotos que trazem resultados e provaram isso no ano passado. E aí é que tá, e que eu vou fazer a pergunta para vocês. Se o Vettel for para a McLaren, quem sai? Carlos Sainz ou Lando Norris? Essa é uma decisão que a McLaren teria que tomar e que eu quero ver o que vocês vão me dizer na caixa de comentários. E aí, amigo cabeça de gasolina, você quer mais vídeos sobre as notícias dos bastidores da Fórmula 1? Se quer, não deixa de se inscrever no canal, aperta o sininho para sempre que sair um vídeo você ser notificado e assistir aqui. Sempre que o vídeo sai, eu vou ler os comentários para conversar com vocês. Então, o pilotão da notificação conversa comigo direto aqui na caixa de comentários. E se você gosta muito do Boteco F1, considere ser um membro ou um apoiador do canal. Os links estão aqui na descrição e você recebe como recompensa os grupos do WhatsApp e o podcast exclusivo do Boteco F1. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo.